Olá, bom dia, bonjour. Hoje é o dia 27 de abril e nós continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. E eu gostaria de ler com vocês, então, em Mateus capítulo 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Esse texto faz parte da história do chamado de Mateus, que era coletor de impostos que trabalhava para Roma e coletava impostos na Galileia. Esse homem, sendo um coletor de impostos, geralmente os coletores de impostos tinham uma condição financeira boa, ele vai organizar então um grande banquete para Jesus e seus discípulos. E também vai convidar outros coletores de impostos que eram seus colegas. Sempre quando tem um evento assim, numa cidade não tão muito grande, ah, outras pessoas vão vir também, né? A gente que é brasileiro conhece isso. E os fariseus vão vir, escribas e outros religiosos vão vir também. E estão surpresos de ver que Jesus está comendo na casa de um grande pecador. Por quê? Porque para um religioso da época, o coletor de imposto era uma pessoa, um grande pecador. A palavra grande pecador às vezes aparece nessas traduções. Para eles havia uma lista de pecados, né? Tinha os pecadinhos e os pecados imensos. E um coletor de imposto geralmente aparecia na mesma lista que uma prostituta. Porque para eles aquele homem era um traidor, né? Que estava traindo a sua nação, cobrando impostos, se enriquecendo, inclusive, com o dinheiro dos miseráveis. Interessante de ver que Jesus tanto chama Pedro, André, o irmão dele, Tiago e João, como Mateus, que era um grande pecador. E Jesus, quando ouve o que esses religiosos estão murmurando, dizendo, lá, como é que o mestre de vocês está comendo na casa de um grande pecador? Aí então Jesus vai citar esse texto que se encontra no capítulo 6 de Oséias, no Antigo Testamento. Misericórdia quero e não holocaustos. E quando você volta para o livro de Oséias, você vai perceber uma coisa muito interessante. Quando Oséias fala da ação divina, da ação de misericórdia de Deus. Deus é um Deus cheio de misericórdia. Nós é que somos mesquinhos e horrorosos às vezes, mas Deus é cheio de misericórdia. O texto de Oséias 6 diz que Deus mesmo nos deixando o seu povo passar por uma tribulação importante na época de Oséias, para que o povo lembrasse de Deus. Às vezes é preciso a gente passar por uma crise para pensar em Deus. Oséias diz que Deus nos sarará. Ele ligará a ferida. A gente sabe que a palavra graça vem dessa palavra que significa se curvar diante de alguém inferior. Deus se curva diante de você para ligar as suas feridas, como faria um médico, um enfermeiro. Deus se torna esse enfermeiro. Ele nos revigorará. Ele nos levantará. E Paulo nos diz que Jesus nos tirou do túmulo e nos colocou nos lugares celestes, nele. Deus desce, vem até nós, nos sara, liga a nossa ferida, nos revigora e finalmente Oséias diz, e nós viveremos diante dele, claro. É por isso que ele veio. Então, quando Jesus está comendo na casa de Mateus, ele veio para curar o coração de Mateus, para ligar as feridas de Mateus e de qualquer pessoa que estava naquele banquete e que quisesse ouvir a sua boa nova de graça e de misericórdia. Que possamos aprender com esse Deus que desce, que vem até nós, que se faz homem, cheio de graça, simplesmente para ligar nossas feridas, para nos sarar e nos revigorar, para que possamos estar assentados nos lugares celestes com Ele. Isso é graça, a graça de Deus.